Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre simetrias no plano. Então nesse vídeo nós vamos estudar simetria de pontos em relação ao eixo OX, em relação ao eixo OY, em relação à primeira bissetriz, em relação à segunda bissetriz, em relação à origem, e no final nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Muito bem, vamos tomar o ponto de coordenadas 4 e 2 e vamos encontrar o simétrico dele em relação ao eixo OX, ou ao eixo das abscissas. O que é que eu faço? Vou pegar o ponto P, vou fazer a projeção ortogonal de P em relação ao eixo OX e vou encontrar um ponto P', de forma que P e P' são equidistantes à reta que representa o eixo OX, tá? Então, eles têm a mesma distância aqui. Em termos de coordenadas, o que a gente observa? Quando eu tenho pontos simétricos em relação ao eixo OX, a abscissa é igual e a ordenada tem sinais opostos, tá? Então, eu preservo o X e troco o sinal do Y. E aí eu encontro o ponto simétrico. Bom, qual é o simétrico, então, desse mesmo ponto aí em relação ao eixo OY? Para encontrar essa simetria, o que é que eu faço? Faço uma projeção desse ponto sobre o eixo OY, né? Então, a projeção que a gente está fazendo é projeção ortogonal. Eu prolongo essa projeção e encontro um ponto P', de modo que P e P' são equidistantes em relação ao eixo OY. Em termos de coordenadas, o que é que eu observo aqui? Eu observo o seguinte, que dois pontos são simétricos em relação ao eixo OY quando eles têm o mesmo valor de y e os valores de x são opostos, tá? Então, se eu tenho um ponto e quero encontrar o simétrico dele em relação ao eixo y, basta fazer o quê? Preserva o y e troca o sinal do x. Vamos ver agora a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Os quadrantes ímpares são 1 e 3, aqui primeiro e terceiro quadrantes. A bissetriz, o que é bissetriz? Bissetriz é uma reta que vai cortar esses quadrantes e vai formar ângulos iguais, né? Aqui ângulos de 45 graus, tá certo? Então é essa reta especificamente que corta os quadrantes 1 e 3 ali formando ângulos congruentes. Muito bem, para calcular o simétrico de P, para determinar o simétrico de P em relação a essa reta, é o procedimento de sempre. Para encontrar simetria de um ponto em relação à reta, eu faço a projeção ortogonal dessa reta, do ponto sobre a reta, prolongo até achar um ponto P', de forma que P e P' são equidistantes em relação a essa reta aqui, tá certo? Que é a minha bissetriz. Muito bem, então achei esse ponto P'. Em termos de coordenadas, o que é que eu observo? P tem coordenadas 4 e 2, P' tem coordenadas 2 e 4, então P e P', se eu inverto a ordem do par ordenado de P, eu encontro o meu simétrico em relação à primeira bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, é dessa maneira que eu acho a simetria em relação a essa reta que a gente chama de primeira bissetriz. Muito bem. Vou determinar o simétrico desse mesmo ponto em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Os quadrantes pares são os quadrantes 2 e 4. Segundo e quarto quadrantes, a minha segunda bissetriz vai ser uma reta que corta esses quadrantes, formando ângulos que são congruentes, tá? Que forma ângulos de 45 graus também ali. Então, como é que eu faço a simetria do ponto em relação a essa reta daqui, que é a minha segunda bissetriz? Bom, eu vou pegar o ponto P e vou fazer uma projeção ortogonal desse ponto em cima da segunda bissetriz, tá? Eu vou encontrar um ponto P' que tem a mesma distância de P em relação à segunda bissetriz. Esse ponto, gente, é o ponto menos 2, menos 4, quando P é igual a 4 e 2. O que é que eu observo aqui?
que além de inverter a ordem das coordenadas, eu troquei também o sinal. E é isso que eu faço para encontrar a simetria em relação à segunda bissetriz, né? Basta trocar a ordem das coordenadas e trocar também o sinal de todas essas coordenadas aí, tá? Por último aqui a gente vai ver a simetria em relação à origem. Então a gente vai ver a simetria dessa vez em relação a um ponto. Tá? A gente tem visto agora a simetria em relação à reta. Vamos ver a simetria em relação a um ponto. Esse ponto aqui é a origem. O raciocínio é o mesmo. Eu vou encontrar a distância aqui, né, do P em relação à origem. E vou encontrar o ponto P', de forma que P e P' são equidistantes à origem, tá? Guarda a mesma distância aqui em relação à origem. As coordenadas são o seguinte: a coordenada de P é 4, 2 e de P', menos 4, menos 2. Para encontrar o simétrico em relação à origem, basta fazer o quê? Basta trocar o sinal das coordenadas e não mexe na ordem. Então 4, 2 vira menos 4, menos 2 e menos 4, menos 2 vira 4, 2, tá? Então é assim que a gente faz a simetria em relação à origem. Basta trocar os sinais e mantém a ordem. Então, em resumo, o que é que nós temos? Dado o ponto XY, tá? O simétrico de XY em relação ao eixo OX, a gente faz a projeção e encontramos um ponto cujas coordenadas são x e menos y, tá? A simetria em relação ao eixo OX, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a simetria, vamos pegar a projeção sobre o eixo OY e vamos encontrar um ponto menos x e y. Então, na simetria em relação ao eixo OX, preserva o x, troca o sinal de y. Simetria em relação a y, preserva o y, troca o sinal de x. Simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeira bissetriz, eu acho a projeção e aqui está o meu simétrico em relação à primeira bissetriz. XY, o simétrico vai ser YX. Basta aqui trocar a ordem das coordenadas. Em relação à segunda bissetriz, aqui em verde, aqui segunda bissetriz, eu faço a projeção aqui e encontro um ponto de coordenadas menos y menos x, que é o que? Encontrado a partir de xy, trocando a ordem e trocando os sinais, tá? Então, em resumo aqui, para a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou primeira bissetriz, tá? Quando a gente está trabalhando na primeira bissetriz, basta trocar a ordem das coordenadas. E em relação à segunda bissetriz, troca a ordem e troca os sinais. Tá? Origem, em relação à origem aqui, ó, eu tenho o x, vou em relação à origem encontrar um ponto simétrico que tem coordenadas menos x menos y. O que é que a gente faz? O simétrico de xy em relação à origem vai ser menos x menos y, ou seja, preserva a ordem e troca apenas os sinais das coordenadas, tá? Então, gente, esse é o resumo das simetrias que nós estudamos nesse vídeo. Vamos fazer aqui os exercícios. Dados os pontos A de coordenadas menos 4, menos 7, B, coordenadas 3, menos 1 e C, 0, menos 5, responda com verdadeiro ou falso. O ponto menos 7, menos 4 é o simétrico do ponto A em relação à bissetriz dos quadrantes pares, verdadeiro ou falso. Para isso, vamos determinar o simétrico do ponto A em relação à bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, em relação à segunda bissetriz. Então, o simétrico de A, a gente vai chamar de A', simétrico em relação à segunda bissetriz. O que a gente faz? A gente troca a ordem e troca os sinais. Então, vai ficar 7 e 4. Né? Troquei a ordem e troquei os sinais. Então, menos 4 menos 7 vira 7 e 4. Então, a questão A pergunta se esse simétrico aqui
é o ponto menos 7, menos 4. Está errado, isso aqui é falso. Por quê? O simétrico do ponto A em relação à bissetriz dos quadrantes pares tem coordenadas 7 e 4. Então isso aqui é falso. B. O simétrico de C em relação à origem é igual ao seu simétrico em relação ao eixo das abscissas. Então vamos determinar o simétrico de C em relação à origem. Então eu vou chamar de C' o simétrico de C em relação à origem. Então aqui o ponto C, a gente sabe que o simétrico em relação à origem, a gente preserva a ordem das coordenadas e troca os sinais. Então trocando o sinal de 0 fica 0 mesmo, trocando o sinal de menos 5 fica 5. Então essa é a resposta da simetria de C em relação à origem. E vou comparar com a simetria em relação ao eixo das abscissas. O simétrico de C em relação ao eixo das abscissas, o que é que a gente faz? Eixo das abscissas é o eixo OX. Então, quando eu tenho simetria em relação ao eixo OX, eu preservo o X e troco o sinal do Y. Então, preservando o X, trocando o sinal do Y, eu encontro o mesmo ponto que eu encontraria fazendo a simetria em relação à origem, tá? Então, o simétrico em relação à origem realmente é igual ao simétrico em relação ao eixo das abscissas aqui nesse caso. Muito bem. Letra C. O ponto A e o ponto simétrico de B em relação ao eixo das ordenadas estão localizados no terceiro quadrante. Bom, o ponto A a gente sabe que pertence ao terceiro quadrante. Isso aqui é verdade. Basta ver agora se o simétrico de B em relação ao eixo das ordenadas também está localizado no terceiro quadrante. Então, o simétrico de B em relação ao eixo OY, o eixo das ordenadas, a gente vai chamar de B'. Então, vamos observar aqui o ponto B. O ponto B é 3 menos 1. Qual é o simétrico dele em relação ao eixo OY? Em relação ao eixo OY, simétrico em relação ao eixo OY, basta preservar o Y, que é menos 1, e trocar o sinal do X. Então, eu tenho o ponto menos 3 menos 1, que é o simétrico de B em relação ao eixo Y. Realmente, ele pertence ao terceiro quadrante. Então, a resposta é verdadeira, porque tanto o A quanto o B', eles pertencem ao terceiro quadrante. Letra D. O simétrico do ponto C em relação à primeira bissetriz está localizado no eixo das abscissas. Qual é o simétrico do ponto C em relação à primeira bissetriz? Vou chamar de C', o simétrico de C em relação à primeira bissetriz. Então vamos olhar aqui o ponto C. O ponto C está aqui. Qual é o simétrico dele em relação à primeira bissetriz? Para a gente achar o simétrico em relação à primeira bissetriz, basta trocar a ordem das coordenadas. E não mexe no sinal, tá? Então, vai ficar menos 5, 0. Menos 5, 0, ele está localizado no eixo das abscissas, ele está localizado no eixo OX, verdadeiro. Isso aqui pertence ao eixo OX, o eixo das abscissas. Também, essa resposta é verdadeira. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.